Eu quero agradecer muito aqui a presença de Luísa Tomé, mais conhecida no município de Japeri como Tomé. É uma satisfação muito grande estar recebendo você aqui nesse podcast, Jornal Correio da Baixada Rio. E o motivo da sua vinda aqui, Tomé, é porque nós sabemos que seu engajamento com a educação, quanto mãe, como trabalhar nas escolas, conhecer a educação de uma forma intrínseca, direta. Então eu deixo você bem à vontade para falar a respeito dessa sua passagem pelo CEP, como está a educação de Japeri na sua ótica. Então, boa tarde. Ao meu também quero agradecer o Jornal da Correio da Baixada do Rio de Janeiro. Muito obrigada pelo privilégio, pelo convite. Me sinto lisonjeada de estar aqui representando o meu município, falando de educação, que é o que eu sei fazer de melhor. Então, nós tivemos um problema, tivemos 2 anos fora de sala de aula. Vou começar esse ponto, tá, Almir? Sim. Bate-papo assim, para a gente poder ir caminhando e avançando. Tivemos 2 anos fora de sala de aula, nossas crianças do município de Japeri. E, contrapartida, não se foi feito um projeto para recuperar esses 2 anos. Porque 2 anos fora de sala de aula de uma criança, ainda mais o primeiro segmento, é muito triste. Muito triste. Então, as crianças saíram na primeira série e voltaram no terceiro ano. Já voltaram no terceiro ano, sem saber ler e escrever. Então, não fizeram contrapartida, nenhum projeto para que pegasse essas crianças, contraturno, fizesse um trabalho de alfabetização para reforçar a educação nas nossas crianças. E nesse período, o governo se preocupou com algum aplicativo para aproximar essas aulas de forma remota? Então, até teve. Só que foi uma aula remota que não é nossa realidade. Nós dizem, eu não gosto de falar essa palavra, mas é o que se fala nos jornais. Nós somos o município de pior IDH do estado do Rio de Janeiro. Então, nós temos mães que têm 5 filhos matriculados na escola pública municipal de Japeri. Como essa mãe vai ter 5 aparelhos de celulares para essas crianças? Como essa mãe vai pagar uma internet para que essas crianças possam ter acesso à plataforma? Então, foi uma plataforma que não funcionou, não adiantou nada, foi maquiada. Você me desculpa, a plataforma foi maquiada. E ainda tem mais um agravante que é muito grave, muito grave. Ao longo da Covid, né, de fica em casa, fizeram esse contrato com a plataforma e a mãe, para que pudesse ter acesso a um kit merenda, alimentação, tinha que acessar a plataforma. O que as mães faziam? Elas entravam só entrava. Só falou, entrou, já tinha lá o kit dela. Elas não se preocupavam com as atividades, porque elas não tinham como imprimir. Deixa eu ver se eu entendi. Para que cada família de alunos matriculados na rede pública, aquela família tivesse aquele kit de alimentação ali, era necessário que acessasse a plataforma com uma condicionante para recebê-lo. Só o fato de ser aluno e devido à Covid estar afastada de forma remota, então, se não tinha um aluno na sala de aula, não tinha-se por que fazer merenda. E aí, a gente fica imaginando assim no mundo real, se eu não tenho um aluno ali para consumir a merenda, essa merenda podia ser feita de uma forma planejada e organizada, e isso chegar na casa dos alunos já matriculados ali, porque você já tem ali o quantitativo, ali você tem o endereço das famílias. Agora, era para se essa plataforma realmente de fato tivesse sido feita com bom planejamento, teria que se ver primeiro aquela pesquisa social, não é, Tomé? Porque você acabou de narrar, isso é realidade. Porque às vezes o que acontece? Tem um mundo imaginário. É tão fácil, você tem ali, acessa, mas vem cá, não tem internet. E aí, você tem, como você citou, 5 crianças, eu tenho 5 aparelhos, eu consigo pôr créditos ali para que eu possa ter dados móveis. Olha o planejamento
da área educacional, junto com o conselho, junto com o pessoal da comunidade mesmo, os pais e alunos, diretores. Associação de moradores, né? Poderia estar junto à associação de moradores, chamar ele, porque a associação de moradores de cada bairro conhece a realidade. Então, poderia ter feito uma aliança com a associação de moradores. Seria muito mais fácil. Botava uma rede móvel numa associação de moradores do bairro. Ali, ó, ficava para todo mundo ali acessar. Você está vendo que quando você reúne pessoas em prol de um planejamento, você tem ideias, né? Sim. A partir dali você vai adequando para chegar a cada lar, para aquela criança não perca conteúdo programático da educação e consiga chegar também a um alimento, já que vai disponibilizar o alimento de uma forma mais ordeira. Né? Então você observa que tem uma lacuna muito grande em quem está à frente da educação e de quem está na ponta recebendo essa educação. E vocês que estão nesse meio aí, você trabalha na parte administrativa, ninguém melhor do que você para ver isso, o trabalho, a dificuldade que o diretor tem de estar podendo fazer essa ponte, né, do que ele recebe de ordem da secretaria para a execução do seu serviço e chegar com qualidade para os alunos. E realmente ouve-se falar muito em DH baixo em Japeri. Por esse tempo que você está em Japeri, no município, como eu já falei, já no sindicato, no CEP, a quem agrada esse IDH baixo, Tomé? Bem, esse IDH baixo agrada só os gestores públicos, porque a sociedade não se agrada. Se você for de porta em porta falar que é o pior IDEB, índice de desenvolvimento da Baixada do Estado do Rio de Janeiro, ninguém quer. Ninguém quer mais isso. E o mais interessante, Almir, é que Japeri, no ano de 2022, recebeu 76 milhões só do Fundeb. 76 milhões. Nós temos 34 escolas, correto? Isso é 34, 4 creches e 30 escolas. Então, nós temos 30 escolas de ensino fundamental e 4 creches. A gente não constrói escola já tem 12 anos. Não se constrói escola em Japeri já tem 12 anos. Então, não é a sociedade que quer ser chamada de pior índice de desenvolvimento. É o gestor que não vejo vontade política para que avance, que tire essa mancha de pior IDH do Estado do Rio de Janeiro. Porque a gente não merece, não tem como. Nós temos verba para isso, para avançar, para ser um dos melhores IDH, melhores IDEB do Estado do Rio de Janeiro. Você citou mais de uma década que não se levanta um prédio. Se já tem uma verba direcionada para isso, uma pergunta vai de encontro com a outra. E como é que está, então, o estado de conservação dessas escolas? Porque nós acompanhamos aí no passado muito próximo uma reportagem de uma grande mídia vendo crianças carregando ventilador. Ou seja, se eu não construo, pelo menos o que tem melhora. E se não melhora, por que, Tomé? Por que não melhora? Então, 2022, volta às aulas, né, presenciais. Vou citar uma escola aqui, que foi a escola que saiu na mídia, né, RJ. As crianças carregando um prédio novo. A obra lá é super nova. Aquele prédio é novo, não deve ter 4 anos, eu acho, de obra. O Celita Rodrigues de Andrade, no Jardim Marajoara. As crianças carregando ventiladores. O que acontece? Lá não tem nem ventiladores. Ponto. Até o ano passado não tinha, não sei se agora tem. Ar-condicionado nem sonha, lá não tem um ar-condicionado no Celita Rodrigues. As salas são muito quentes, quente demais. Então, o que acontece? Na minha escola, onde eu trabalho, Dário Oliveira Lins, no Cosme Damião, eles põem culpa na fase, que tem que aumentar a fase. Mas essa culpa já vem há 2 anos. E por que não resolve? Vai ficar até quando a Light tem que vir aumentar a fase e o poder público não vai fazer a parte dele de pedir para que aumente a fase? Ou melhore a qualidade desse... E melhora isso. Aí olha o que eu faço. 15 minutos, uma sala, 15 minutos outra sala, 15 minutos outra sala. Assim, o turno todo, eu fico de 15... Boto para despertar o celular, vou lá e desligo, ligo a outra. Vou lá, desligo, ligo a outra. Porque eu fico com pena das crianças. O turno da manhã ainda mais... O ar tá melhorzinho, né? Tá bem fresquinho, mas à tarde, cara,
Não tem como uma criança ter uma educação de qualidade, aprender, raciocinar com um ambiente tão quente. Não tem como, não tem. Fica um ambiente hostil. Hostil. E sem contar que criança já é agitada, né? Criança ela já é agitada, é dele mesmo. E com o calor ele fica mais agitado ainda. O professor, por sua vez, também já fica ali, né, desgastada. Porque ela não tem como controlar uma criança de 30, 35 alunos dentro de uma sala sem climatização, não tem como. E essa problemática vem se repetindo. Eu queria saber a dificuldade que eles têm de resolver isso, de pensar só mais um pouquinho que quem está ali são as crianças do nosso município, o futuro da nossa nação. E essa frase, são os homens de amanhã, as mulheres de amanhã, o futuro, fica parecendo já até uma coisa assim, um jargão, né? Como fosse um jargão, porque na verdade tem que se observar isso na prática acontecendo. Quando você vê matérias dizendo que a criança não tem um mínimo, que é a climatização, o ventilador, por exemplo, né? A merenda de uma forma correta, porque é interessante porque uma coisa vai puxando outra. E foi noticiado também, há um tempo atrás, também da qualidade dos insumos, né? Do feijão, da merenda, chegando com péssima qualidade. Eu vi também algumas, nas emissoras, algumas escolas, sim. Na minha escola não aconteceu, até mesmo que eu acho que o gestor ele não tem que receber alimentação que não seja apropriada para nossas crianças. Não tem. Se não serve, não, volta, faz um documento, manda a pessoa que está entregando assinar porque que ele está devolvendo e trazer uma alimentação de boa qualidade. Porque a alimentação é das nossas crianças. A realidade da minha comunidade, que é o Cosme Damião, onde eu moro há 52 anos, eu conheço a realidade de cada criança. Eu conheço nome e sobrenome. Sei os que precisam de uma alimentação, sei o que precisam além de uma alimentação. Então, eu não aceito. Eu não aceito que recebam alimentação que não seja boa para minhas crianças. Não aceito mesmo. Isso aí eu brigo mesmo, bato de frente. E são fatores que determinam muito a qualidade de absorver o que está sendo dito em sala de aula, né? Porque o ambiente desfavorável e a criança com fome... Não rende, não tem rendimento. Não há como se pensar. Não tem como ter rendimento. A mãe de Japeri, ou Almir, ela sai de Japeri, muitas delas, né? 4 horas da manhã, 4h30, 5 horas para trabalhar no centro do Rio. E ela volta 9, 10 horas. Muitas das vezes as crianças só têm aquela alimentação da escola. Eu vivi isso. Minha mãe era doméstica. Então eu ia para a escola para merendar. Merendava na escola, porque naquela época a gente estudava o dia inteiro, né? Graças a Deus. Merendava na escola. Só ia a última refeição era quando minha mãe chegava. Então, a escola ela tem que receber essas crianças com um ambiente agradável, com alimentação saudável, para que tenha um rendimento escolar, sim. Esse é o papel da escola. Então, vamos imaginar a seguinte possibilidade. Se quando no auge da pandemia, que houve afastamento das crianças, teve que ficar em casa, pensou-se na aula de forma remota, não era hora de repente, ter preparado um planejamento para que hoje as mães, os pais, os responsáveis por cada criança na escola tivesse de forma também atualizada um aplicativo onde de casa o pai ou a mãe e o responsável direto para aquela criança pudesse estar acompanhando a nota da escola, o desenvolvimento dessa criança, fazer uma pré-matrícula, para que depois fosse fazer a renovação de matrícula, porque nós estamos falando numa era digital, e então nós não estamos falando agora de descobrir a roda, não. É simplesmente fazer algumas adaptações e trazer para o mundo real. Você que está lá dentro, inserida de forma direta, o que você pensa sobre isso? Eu acho que já deveria ter sido informatizado há muito tempo. Há muito tempo. A gente tem aí uma plataforma que é paga, né? É paga, um dinheirão. O dinheirão saiu aí primeiro foi uma que entrou, aí agora tem outra.
E para quê? Só gasta de dinheiro, porque não tem, não é nada informatizado. Nada informatizado para os alunos, para os pais, como o Estado é. O Estado, você faz uma renovação de matrícula online. Você faz a matrícula online. Você quer transferir de turma, é online. O pai não precisa estar lá na porta da escola. Entendeu? Mas o município ainda não se adequou a essa realidade, essa realidade digital. Essa era digital ainda não se adequou ainda. Então fica aquela coisa meio que fantasiosa, né? Porque quando nós falamos de era digital, onde uma criança de 3, 5 anos de idade, ela pega um celular e ela já sabe brincar, ela sabe muito mais que a gente. De uma forma interessantíssima. Então, vai se passando o tempo, entra o governo, sai o governo, mas a gente tem que falar sempre, agora no presente, né, Tomé? Olhando para o futuro. E olhando assim, de uma forma para o futuro, como é que você vê essa educação? Se você hoje estivesse à frente e tivesse o poder da caneta de fazer algo diferente para a educação de Japeri, de que forma você pensaria nisso? Assim, eu tenho um projeto dentro do meu coco, né? De fazer uma aliança com as igrejas, as instituições, para a gente, contraturno, pegar essas crianças. As instituições também vão oferecer alimentação, vai ter professores, para a gente poder correr atrás dos 2 anos. Esses 2 anos, a gente precisa fazer alguma coisa para que esses 2 anos a gente corra atrás do prejuízo. Porque, olha só, meu filho, ele parou no 6º ano. Ele voltou no 9º ano, no 8º ano. Entendeu? Então, ele perdeu a matéria de 7º e 8º. Quando chegou no 9º, olha só, quando chegou no 8º ano, que foi em 2022, ele ficou metade do ano sem professor de matemática. Olha só o que essa criança sofreu. Mas esse déficit de matemática também se aplica a outras matérias? Sim. É recorrente isso? Sim, tem escola que ficou professor sem português, sem ciência, sem geografia. Hoje você faz uma prova do Enem, é conhecimento. Como é que a criança vai concorrer a uma prova do Enem se ela não teve nem um pouquinho ali de conhecimento geográfico? Não tem base. Não tem base. O filho do pobre não tem como hoje concorrer a uma vaga no Enem, na instituição pública, com o filho do empresário. A desigualdade social se alastrou em Japeri. Você entendeu? É muito triste falar isso, mas é o que eu vejo. É a dura realidade, mas é a realidade. É a realidade. Mas é a realidade. É a realidade. Né? Tá faltando também... um pouquinho, fiquei um pouco curioso. Falta um pouquinho, você acha que os pais, os responsáveis, os conselhos, dentro do próprio movimento de conselho tem um percentual de pessoas da vida civil comum, não é? Essa aproximação entre, de repente, pais, aluno, diretores, secretaria, era necessário ter um grande encontro para que possa realmente fomentar essa coisa, de tirar essa coisa do papel e para acabar com essa coisa de dizer que nós somos menores, nós não conseguimos entregar a educação com qualidade. Eu tenho para mim que se chamar a responsabilidade, chamar para conversar conselhos, diretores, a secretaria se aproximasse, era possível fazer uma educação diferente de Japeri. O que você acha? Eu acho isso aí é muito importante. Encontros com a sociedade civil, com os sindicatos, né, que é o CEP, conselhos e com gestor público. Tem que ter esses encontros. O gestor público ele tem que estar no meio do povo, da sociedade civil, ouvir as demandas, saber como é que está. Porque eu sou da educação. Eu sou da educação e eu vivo no meio do povo e tenho filho na educação. Então eu posso falar que é uma coisa que é muito real na minha vida. Mas tem pessoas que é da administração
do gestor público que só trabalha na educação, só trabalha na Secretaria de Educação, não sabe ali como é que foi o dia a dia ali da criança dentro de sala de aula, qual matéria que a criança está faltando, que aula que teve hoje, qual professor que faltou, por que o professor faltou, está de licença. Então, isso tudo que está faltando. Então, quando o gestor público se aproxima do povo, da sociedade civil, ele consegue ouvir o povo que é o fiscal da sociedade, que é o fiscal do gestor, e vai ouvir o povo, ele vai saber o que está acontecendo na cidade, no município. Aí ele vai ter uma linha de escape para poder estar resolvendo os problemas. Não, ouvi aquela mãezinha ali, ela falou que tem 3 dias que o filho dela vai e sai cedo, não tem aula. Vou lá saber por quê. Você está entendendo? Você vê essa preocupação? Que, por exemplo, quando o aluno sai, qual é o horário, qual é a carga horária da parte da manhã, por exemplo? É de 7 às 11? Qual é o horário? Tem escola que é de 7 às 11, tem escola que é de 7h30 às 11h30. Às 11h30. São 4 horas. Aí, das 9h30, essa criança está retornando para casa. Eu te faço uma pergunta aqui. É de forma moderada ou quase nenhuma de, por exemplo, no outro dia, um responsável pelo aluno chegar e dizer assim, diretor, diretora, por que meu filho chegou em casa e disse que não tinha professor de matemática? Há a cobrança da família? Não. Eu sempre falo isso. A família ela tem que estar junto à escola. Se o filho chegou mais cedo, tem que saber o porquê. Ou liga, ou vai até a escola no outro dia, tenta se informar o porquê. O que está acontecendo? Então, por sua vez, a sociedade, a família não procura informação. E isso acontece assim, normalmente. Normalmente. Você vê uma criança de segundo segmento, 9 horas na Praça de Engenheiro Pedreiro uniformizada. Se você for lá meio-dia, está uniformizada, porque não teve aula, saiu cedo. Se você for 6 horas, está lá uniformizada. Isso será tema para depois do intervalo. Eu vou fazer uma pergunta nesse sentido, tá bom? Vamos fazer um intervalozinho. Tá bom. Você que tem interesse em fazer seu curso superior, chegou a sua oportunidade. Unifil Educação à Distância, 100% online. Aqui você também pode cursar Administração, Ciências Contábeis, Ciências Policiais, Gestão de Agronegócios, Gestão Ambiental, Gestão Comercial, Gestão de Projetos para Infância e Juventude, Gestão Financeira, Gestão Pública, Formação para Homeschooling, Ministério Pastoral, Pedagogia, segunda licenciatura, Pedagogia Magistério, Pedagogia Bacharel, Teologia, Logística, Marketing, Processos Gerenciais, Serviços Jurídicos e Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Estamos também atendendo pelo WhatsApp DDD 21 97 922 0733. Você que deseja concluir seu ensino fundamental ou ensino médio, a hora é agora. Supletivo Unicanto 100% online. Você receberá, após aprovação, o seu certificado digital em até 8 dias. E com 30 dias você receberá o seu certificado físico. E com 180 dias você terá seu nome na publicação do Diário Oficial de Brasília. Com 16 anos de atuação e mais de 20 mil alunos formados em todo o Brasil. Voltando do intervalo, Tomé, vamos continuar aqui nosso bate-papo. Você estava falando sobre aquele professor que porventura não veio ou não está tendo naquela escola, abre aquela lacuna de intervalo, o aluno sai, vai embora, outros param numa praça, aquela coisa toda, e aí você percebe que não tem aquela manifestação de repente, a família ir até a escola, fazer aquele pleito para que aquela disciplina tenha, de fato, seja ela português, geografia e matemática. Como é essa tônica, essa realidade, esse feedback? A família geralmente cobra para que a direção também vá atrás do secretário, para que o professor seja contratado, ou alguém por um tempo, até se alguém se afastou, mas ter aquela disciplina para não ter essa lacuna e pode até ocorrer a evasão. O que você me diz disso? Então, vamos lá. É uma preocupação, é uma coisa muito complicada. Por quê? Para fazer qualquer cobrança, você tem que ir à Secretaria de Educação, correto?
Muita mãe não sabe, né? Nem onde fica a Secretaria de Educação, vai na escola reclamar que está faltando um professor. Teve uma época, Almir, que eu peguei, como meu filho estava sendo muito prejudicado sem professor de matemática, eu contratei uma Kombi, peguei umas mães e fomos até a Secretaria de Educação para discutir sobre isso. Porque esse problema estava me deixando desconfortável. E então aí elas conseguiram ir até a Secretaria de Educação comigo. Fomos até lá, a secretária de Educação nos atendeu, a Caroline nos atendeu, falou que ia sanar o problema. Depois dos 2 meses sanou o problema. Mas muitas mães não sabem como chegar até a Secretaria de Educação. Elas acham que a escola é o local de reclamação. E a gente ali, a gente não pode fazer muito, porque a gente manda a carência de professor, a gente manda a carência de funcionário, manda tudo em ofício. Tudo em ofício, documentado, assinado. Então a gente já fez a nossa parte. A gente depende que a Secretaria de Educação venha, como é que eu vou te falar? Resolver o problema da escola, da unidade escolar. Então muitas não sabem que a gente não tem essa. Não é da nossa alçada mais. A gente já pediu. Tem que aguardar agora eles mandarem. Então muitos não sabem onde é a Secretaria de Educação, não tem condições de ir à Secretaria de Educação. O número de escolas maiores que tem é Engenheiro Pedreira, né? Japeri nós temos só 8, o resto é tudo Engenheiro Pedreira. Então, muitas mães não têm nem condições de ir, se locomover até a Secretaria de Educação. Entendeu? E pela sua fala, rapidinho, já lhe cortando, eles não têm essa percepção de força que tem a família quando faz o pedido em face dos próprios funcionários da rede. Muito maior do que a gente. Muito maior. Muito maior. Mas olha só, eu tenho um projeto para isso, sabia? Qual? Um projeto tem a Secretaria de Educação, em Japeri, tem a Subsecretaria de Educação, em Engenheiro Pedreira. A gente resolveria todos os problemas. Pronto! Entendeu? Sim. Não precisava a mãe ir lá para Japeri resolver. Quem é de Engenheiro Pedreira, resolveria em Engenheiro Pedreira. Quem é de Japeri, resolveria em Japeri. Dá uma acessibilidade melhor. Uma acessibilidade melhor para o povo. Às vezes quer fazer uma denúncia de um professor, uma denúncia de uma merenda, uma denúncia de um aluno. Vai ter como ir até lá. Aí até pensar, vou na Secretaria de Educação, estou sem dinheiro, não tenho como me locomover sem dinheiro para chegar até a Secretaria de Educação, vou acabar não indo. E nesse momento, o Conselho com a sociedade civil, eles ficam meio capenga, eles não dão as mãos? Não, o que acontece? Nós, no Conselho, nós temos pais de aluno, representando, né, nas cadeiras, pais de aluno, alunos emancipados, que são alunos do ensino médio, temos da sociedade civil, representante da sociedade civil, igrejas, né, associação de moradores, tal, e tem o pessoal do sindicato. A maior parte é da sociedade civil, que somos nós, e a outra parte é da Secretaria de Educação, que é o governo. Entendeu? Mas a maior parte é a sociedade civil, que representa os conselhos. Bom, isso aí realmente é aquilo que eu falei anteriormente. A força está lá na família, quanto a esses... Mas a gente encontra uma dificuldade muito grande de participação. Quase não se dá quórum nos conselhos. Por quê? Porque não se remunerado. Conselho não é remunerado. Você tira do teu bolso para ir para as reuniões, você tira do teu bolso para visitar escolas, você tira do seu bolso para assembleias, para ir no Ministério Público. Você está entendendo? Então, quer dizer, muitas das vezes a gente não consegue quórum por isso. Não tem uma ajuda de custo. Você já atuou na política de Japeri? Já se candidatou a alguma coisa? Já, Tomé? Sim, já sim. Já vim candidata a vereadora. 2012, 2016, 2020. E o que você percebeu? Porque você tem uma luta de classe, né? Você militou por um tempo no CEP. Então o CEP faz essa transição entre o poder público e o sindicato, pleiteando a qualidade
de produtos para que possa potencializar os professores, para que ele melhore sua didática em sala, né? Uhum. E qual é a realidade hoje dos professores com essa questão da Secretaria ter essa preocupação de qualificar os seus professores para que eles possam estar desenvolvendo mais ainda a parte pedagógica com seus alunos? Então, eu sou muito a favor de qualificação profissional. Sou muito a favor, acho que tem, mas uma qualificação real. Uma qualificação real. Não uma qualificação que você senta ali, come um biscoitinho ou vê um vídeo e você não teve bagagem nenhuma ali. Entendeu? Não adianta nada você encher um auditório, trazer pessoas para dar uma palestra de longe, que não conhecem a minha realidade, não sabe o que eu vivo, para falar, para dar uma qualificação aqui. E sem contar, que aqui nós temos professores pós-graduados muito bons que vivem aqui em Japeri. Que vivem em Japeri. Então essas pessoas poderiam estar dando essa qualificação para a categoria. Aí eu sou a favor assim. Assim eu sou. Aumentaria o currículo, né? Uma pessoa dá um curso, uma capacitação, vai ganhar um certificado, não precisaríamos gastar, a educação não gastaria, que é gente da terra, porque uma última que veio aí foi 15 mil para um dia de palestra. Tem que ser melhor direcionado e ter uma resposta de qualidade, né? De qualidade. Não é desmerecendo nenhum palestrante, que a ideia não é essa, não é? A ideia é buscar qualificação. E qualificação nem sempre está voltado para valores. Não. Né? Porque às vezes você paga muito, mas paga errado. Né? O correto é pagar certo e ter uma resposta lá na sala de aula. Isso. Porque tem que ser pensado sempre isso, né? Na preparação, para que você execute ali uma aula de uma boa absorção, para preparar o adolescente, o jovem, para ingresso, muitas vezes, no ensino médio, no nível superior, porque até essa questão do nível superior em Japeri também não tem, a Japeri não tem essa questão, lá não tem, só tem atrás de polo, né? A faculdade mais próxima deve ser nos bairros, na cidade vizinha, como Queimados, não é? Isso. Então, o que acontece? É necessário repensar educação raiz. Aquela vontade de fazer a diferença, não é? Engraçado, Almi, que há anos atrás, né, era educação raiz, né, que era folhinha mimeografada, né, e a gente era o IDEB lá em cima. Você está entendendo? Era o IDEB lá em cima. De repente, xerocada nas máquinas lindas, maravilhosas que a gente tem nas escolas, lindas, de primeiro mundo as máquinas. E milhares de cópias que a gente pode tirar ali, ó. E você vê que o IDEB não teve um avanço. Não teve um avanço. Para a gente amarrar esse assunto, quando eu mencionei a educação, chegar com qualidade, aquela coisa raiz, aquela coisa forte de realmente empreender no ensino, e você dizer hoje que tem até que está chegando a tecnologia, mas o objetivo não está sendo alcançado. O que fazer para melhorar isso? Então, eu acho que tinha que... Esse curso de qualificação, o que tinha que fazer? Nós temos dentro das unidades escolares orientadoras pedagógicas, orientadoras educacionais, psicopedagoga. Pegava esse grupo e fazia uma formação com esse grupo. E elas iriam levar para as unidades escolares dela e trabalhar. Aí teria uma fiscalização que estaria junto a ela, da Secretaria de Educação, vendo como é que estava caminhando essas coisas. Porque, olha só, a gente tem um problema muito sério, porque a gente tem dentro das escolas crianças invisíveis especiais. Muito bom você tocar nesse assunto. Invisíveis especiais. Porque eu acho que, e me corrijam, depois que alguém ouvir esse nosso podcast, eu acho que, de uma forma esmagadora, acho que a Baixada Fluminense, com todas as suas cidades que a compõem,
deve ter esse problema das crianças especiais, seja ela Down, autismo, seja qual for, visual, né? Porque precisamos tratar esse caso, tratar os desiguais na medida de suas desigualdades. Como é que fazer isso para o município estar capacitado? Porque uma criança autista ela tem o direito de se socializar. Sim. Como fazer isso? Está sendo pensado? Se está sendo pensado, nós não sabemos. Porque realmente é uma questão muito relevante que quem tem na família uma criança, um jovem especial, sabe o que eu estou falando. Porque ele quer ver aquele jovem, aquela criança sendo recepcionada pelo poder público, ser abraçada, ter direito à informação, porém tem que ter a mão de obra qualificada para tanto. É isso aí. Eu acho que tem que ter concurso para essas crianças, para essas vagas, né, da educação especial, como orientador educacional. Nós temos um quadro agora de orientador educacional, mas não é concursados. Pedagogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, entendeu? Então tem que ampliar, tem que ter concurso. Abre um concurso e chama o pessoal. Vão encher, vão lotar, porque nossas crianças estão ficando lá invisível, não se faz um trabalho, vai passando o tempo, quando vê, já estão adultos. E acabou. Não se fez nada com aquelas crianças. Não conseguiu, acredito eu, que o professor que não tem, ele não é qualificado para tal. Porque tem um apoio pedagógico, um apoio. Só que longe disso, pelo contrário, são áreas da educação que precisam ser fomentadas no município, não é? Cada um com sua especificidade. Uma criança especial numa sala de 25 alunos, né? Como que a professora vai dar atenção só para essa criança? Não tem como. Não tem como. Então ela tem que ter um apoio ali na sala para ajudar a ficar só com aquele aluno lá no cantinho, fazendo um trabalhinho, trabalhando ele, para poder ele ir avançando. Aí passa no neuro, passa no pediatra, passa todo acompanhamento, porque a gente vai conseguir fazer com que essa criança avance. Tomé, pela forma que você desenvolve as conversas, e aí eu te fiz a pergunta lá um pouquinho mais atrás a respeito de se você ia ter participado da política local, e você disse que sim. Nós estamos aproximando já do nosso encontro. Me diz um pouco se você tem pretensão política no município, trazendo diretores, trazendo toda a classe voltada para a educação, para conversar, para saber onde que está a carência, como desenvolver uma educação realmente de qualidade. Você pensa política? Então, Mi, vamos lá. Eu penso em política, né? Eu penso em política, sim. Mas, e também penso em trazer o meu grupo, que é da educação, para um bate-papo, para a gente conversar. Eu hoje vejo a política de Japeri de outro jeito. A gente vai amadurecendo, né? A gente vai crescendo. Vejo de outro jeito, com muito diálogo, com muita conversa, com muitas amarrações aqui, para a gente poder estar avançando junto. E eu penso, sim, futuramente, a ser uma pré-candidata. Porque você me remete a um pensamento muito óbvio. Se você tem esse engajamento, se você vive isso como mãe, como uma pessoa que é uma funcionária pública lá do município de Japeri, não é isso? Uhum. Na área administrativa. Então, se você vivencia isso, você tem isso no seu dia a dia, então não é muito difícil para você. Até porque quando se fala em política, tem uma questão que começa a vir um ruído daqui, um ruído dali, mas a política pública, ela é linda quando você sabe ter gestão. Quando se tem gestão, a política pública ela chega e quem lá na ponta recebe, ela mesmo tem aquela percepção, está chegando, eu sou um contribuinte e está chegando para mim
coisas com qualidade, porque é sonho de toda mãe, para que hoje é uma realidade, sair da sua casa para o trabalho e deixar uma criança em uma creche, onde a criança vai ter ali a orientação pedagógica, vai ter alimentação, ela vai ter todos os aportes necessários. E aí ela sai com a cabeça melhor e volta para pegar sua criança e ela vai perceber isso, que foi uma gestão pública que está dando certo. Então, se você almeja vir de alguma forma politicamente, você tem todo o respaldo, acredito eu, desse nicho que é o pai de aluno, a sociedade civil que participa, a merendeira, as pessoas da base, que todas faz parte daquele conjunto para chegar o professor, o diretor, né? Poxa, as meninas da limpeza, né? E os rapazes e da cozinha, das merendeiras, eu valorizo muito. Porque quando a gente chega, eles já estão lá, preparando lá o cafezinho da manhã das crianças. E quando nós vamos embora, eles ficam lá, organizando para o outro dia. Então, quer dizer, são pessoas, assim, fundamental dentro da unidade escolar. São pessoas que eu valorizo, assim, muito e quero valorizar demais. O dia que eu tiver na política, vai ser um grupo que eu vou carregar aqui na palma da minha mão como uma joia. São eles. Está feito o convite, então. Você vai ser a pessoa que vai fazer essa ponte comigo. Se assim você tiver essa oportunidade, e seja lá o zelador, seja lá a pessoa do serviço geral, seja a pessoa que está ali na merenda, seja o diretor que queira vir aqui no podcast, trazer um pouquinho do seu conhecimento para nós aqui, nós estamos de braços abertos a recebê-los, porque nós queremos algo com qualidade em todos os municípios. Não necessariamente falar assim, Japeri, porque você é oriunda de lá, então... A Baixada precisa, né? Nossa Baixada, nós não vamos nos contentarmos e dizermos que somos por último, não, vamos levantar as mãos, vamos para o combate de forma ordeira e querendo melhorar mesmo, porque, Tomé, se as pessoas que conhecem as mazelas, elas não se levantarem e marcar posição, quem está numa gestão de forma equivocada, permanece. E não adianta só você intuir, imaginar onde está o problema, de que forma fazê-lo, se não participar do processo de mudança. Eu penso que você recolhe todas essas questões aí a seu favor, para estar trazendo isso para Japeri. E eu faço votos que você logre êxito. Pense com bastante carinho nessa questão, porque a política está diretamente ligada a isso, e principalmente com as políticas públicas. Sim. Não é? E se eu dissesse agora, para nós encerrarmos esse bloco aqui, uma palavra de esperança para Japeri na sua área. Educação é a arma que temos para mudar uma sociedade. Isso eu tenho certeza. E essa arma eu tenho na minha mão. Muito obrigada. Pode que. Tá? Foi um prazer tê-la. Eu agradeço. Foi muito bom estar com você. Tá bom? Tá bom, obrigada.